Bom dia, graça e a paz. Que neste dia maravilhoso Deus possa derramar bênçãos sem medida na tua e na minha vida. Amém? O texto ainda continua no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. E aqui diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Várias curiosidades aqui existem nesse texto, onde as pessoas aí gostam de especular muito. No momento aqui, o diabo, sem dúvida todo mundo conhece, o sedutor deles, ou seja, aquele que tem levado a muitos à perdição, ao caminho de tortura. E aqui diz, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, isso sim vai ser derramado sobre a terra para a purificação dela, fogo e enxofre. Então, o diabo foi lançado. Agora, junto com o diabo aqui, o texto mencionou mais duas características de pessoas, ou seja, o falso profeta e a besta. A besta aqui a Bíblia destaca como um poder religioso que desde a antiguidade ela tem atuado com mão forte contra tudo aquilo que se chama Deus. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai identificar mais quem é esta besta, certo? E aqui a Bíblia menciona esta besta que predomina como um forte contra tudo aquilo que se chama Deus, certo? E também fala aqui sobre o falso profeta. Falso profeta é aquele que profere mentiras. Então saiba, se tem um falso profeta, existe o verdadeiro, certo? Se existe o falso, o verdadeiro existe. E aqui foram lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O fator aqui, meus queridos, não é de viver um tormento eterno ou eternamente em um tormento. Aqui fala-se nessa expressão porque vai vir de Deus para a humanidade. O que é eterno é porque vem de Deus. Mas aqui é onde terá o fim de todo o pecado. O pecado vai deixar de ter a sua força sobre a humanidade. Todos que rejeitaram a Deus, eles estarão no lago de fogo e enxofre. E aqui, meus queridos, vai ser como um processo de uma árvore. Aqueles que pecaram menos vão queimar como folhas, vão ir queimando, desaparecendo automaticamente. Mas estes dois aqui é como se fossem os galhos mais grossos e o tronco. Os galhos mais grossos é aqui a besta e o falso profeta. E Satanás, ele será como o tronco. Ele demorará mais queimando, porque foi o causador de todo o pecado, certo? Mas aqui, como eu já falei em outros vídeos, Deus não ama a destruição. Deus ama construir, ele é construtor, ele é criador. E isso vai ser um ato estranho de Deus neste grandioso evento que logo em breve irá acontecer. Deus colocar um fim em todo o pecado. O pecado, lembre-se, é o pecado que ele vai colocar fim. Meus queridos, não tem pecado que tire você da salvação em Cristo Jesus. Mas como assim, Flávio? Exatamente. Porque Jesus pagou o preço pelo meu e o teu pecado. Jesus pagou o preço. Ele já foi pago, certo? Se tiver pecado que tire você do céu, então o sacrifício de Cristo não foi o perfeito sacrifício. Então ainda está por vir outro sacrifício perfeito. Você compreende? Então no momento em que Cristo pagou na cruz o nosso preço, então foi o perfeito sacrifício pelo nosso pecado. Então ninguém vai se perder por pecado algum. Alguém se perderá porque rejeitou a salvação, rejeitou a Cristo. Então,
Todos que se perderem vão se perder porque rejeitou a Cristo, não foi o seu pecado, foi porque rejeitou a Cristo Jesus. Meus queridos, isso aqui que eu acabei de ler vai ser o fim de todo o pecado. Satanás sendo destruído com a besta, com o falso profeta e com todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram a Cristo Jesus e o seu sacrifício. Tome a sua decisão hoje de estar lado a lado com a verdade, com o que assim diz o Senhor. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a tua família, aos teus amigos, a todos quantos estão ao teu redor. Não perca tempo, meus queridos. Só existem dois caminhos: salvação, perdição, caminho estreito e caminho largo. E uma coisa eu quero dizer a vocês: muitos estão pensando que o caminho estreito ele foi reformado e enlargueceu. Não, ele não passou por reforma, não. Continua estreito ainda. E para seguir a Jesus Cristo, tem que passar pelo caminho estreito. Tem que passar pelo caminho estreito. Tem que seguir o caminho estreito. Não é o caminho largo. Tome a decisão hoje de estar lado a lado com Cristo, pois eu acredito fielmente que tudo isso irá acontecer. Vamos juntos orar? Santo Deus e Pai, obrigado por tudo que tem feito em nossa vida. Continue abençoando e guardando a cada filho teu, meu Deus. Perdoa nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a seguir a tua palavra e estar, meu Deus, andando no caminho estreito, na contramão deste mundo, em nome de Jesus. Amém.